Olá, meus irmãos. Há quanto tempo não faço um vídeo, né? Bom, mas podia deixar de fazer esse porque uns 2 domingos atrás eu fui num culto com uma amiga minha que ela me convidou. E chegando lá, o pastor, como sempre, né, para cada absurdo, ele estava falando, convidando a igreja para passar o culto de virada, clamando ao Senhor que o Brasil é de Cristo. E eu achei aquilo um absurdo, né? Mas ok, ele continuou lá, falando essa bobinha dele. E essa minha amiga falou para mim assim: "Aí, Regis, você vai querer participar também do culto aqui na igreja?" Eu falei: "Minha irmã, isso aqui é complicado. Para você ver que é um evangelho de bostas esse vivido nas igrejas evangélicas, que ao invés de o cara falar para vocês, cada um passa na sua casa com seus respectivos esposo, esposa, os seus filhos, quem quer que seja, mas que passasse na sua casa brindando, pode ser até na beira da praia, mas que passe com os seus, porque isso se enquadra naquilo que Tiago falou, que aquele que não cuida da casa e principalmente dos seus, negou a fé e é pior que o infiel. E aí, quando eu falei isso para ela, bom, obviamente que ela não gostou muito do que eu falei. Disse que tem que passar na igreja, porque é louvando e clamando ao Senhor que as bênçãos virá. E eu perguntei para ela assim, há quanto tempo ela faz isso, que ela participa dos cultos no fim de ano. E ela falou que sempre participa. Bom, eu não quis dizer para ela, mas sei que a vida dela continua a mesma porcaria. Bom, enfim, esses absurdos que eu vejo e que ainda acontecem nas igrejas evangélicas, que o povo ainda não acordou. E parece que o povo até hoje ainda estão com a mente entenebrecida, como diz Paulo em Efésios. Mas fazer o quê, né? E ainda pegando um gancho nesse o Brasil de Cristo, engana-se quem pensa que a igreja evangélica hoje influencia essa nação, que os crentes hoje não incomodam e nem influenciam ninguém. Bom, a não ser quando criticam as outras religiões, né? Pode ser o candomblé, umbanda, ou até outra igreja evangélica também, porque se não for da mesma igreja que eles, bom, aí isso eles criticam mesmo. Ou então quando criticam o homossexualismo, quando dizem que o homossexual já está condenado. Boa parte das igrejas evangélicas hoje estão misturadas com o mundo. Hoje está todo mundo querendo se envolver na política, né? E eu lembro que agora essa última política, essas últimas eleições que teve aqui no Brasil, eu trabalho e estudo lá em Guarulhos, e quando eu estava indo para o caminho para ir para o meu trabalho, eu via sempre, sabe, esse panfleto lá de um pastor querendo se candidatando a política. Bom, isso é totalmente contra, né? Porque Jesus sempre falou que política e religião não se combinam. Mas, eles sempre têm aquelas velhas desculpas que só enganam quem está lá dentro, que eles têm que estar lá em Brasília para. Porque os políticos, né, que são contra a igreja evangélica querem fechar a igreja evangélica. Isso é totalmente um absurdo de mentira, mas o povo acredita e fazer o que com isso, né? Por isso que as igrejas evangélicas hoje é tudo lotada e é cada vez crescendo. É impressionante que a cada dia abre uma porta e eles dizem que ali é o reino de Deus. Bom, mas a da porta do lado já não é. Que eles são salvos, o da porta do lado não é. Então, assim, dá pra gente perceber, quer dizer, boa parte, né, das pessoas com a mente aberta consegue compreender que a religião não veio para juntar o povo a Deus, veio para separar, porque cada um tem seus partidos, cada um defende a sua placa denominacional, mas não defende o evangelho. Porque se tiver um irmãozinho falando do evangelho puro e simples, aquele ali é taxado de endemoniado, desengrejado, que está sem cobertura espiritual. Cobertura espiritual, onde já se viu isso? Bom, mas enfim, eles nunca tiveram compromisso com o verdadeiro evangelho. Dá para se ver isso também nas marchas para Jesus, onde você vê que muitos irmãos, milhares que lá estão, dizem que estão ali para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. E os pastores que também estão lá ministrando, dizem que eles são boca de Deus na terra.
que o seu poder, quando eles declaram, tem poder de abrir e fechar as portas do céu. Cara, isso é um absurdo. Mas, bom, quem está lá dentro, né, ninguém, nesse momento, os ouvidos estão fechados para não ouvir esses absurdos. E quanto aos pregadores, ao longo desses anos aí da igreja evangélica, já não profetizaram que o Brasil é de Cristo. Em contrapartida, a gente vê o país se afundando cada vez mais na violência, na imoralidade e também na corrupção, que muitos deles às vezes estão envolvidos. Você vê o tamanho absurdo que os que estão lá debaixo da cobertura desse cidadão aí, diz essas baboseiras, não conseguem perceber. O Brasil precisa ser conquistado com o verdadeiro evangelho. E não com esses discursos vazios e com política. Bom, eu vou deixar um versículo aí no final para a reflexão de vocês. Espero que vocês reflitam, irmãos. Se dê pelo menos uns 10 minutinhos da sua vida assim, para ler as Escrituras, ler o Novo Testamento. Ler de Mateus a Apocalipse. Isso que eu te recomendo. O Antigo Testamento, bom, o Testamento já teve, já passou, acabou. Agora, nosso alvo, aquele que vai nos salvar é Jesus Cristo. Ele, sim, que é. A gente precisa entender o que Jesus fez, as suas mensagens. Então leia as cartas de Paulo, que aí você vai entender tudo sobre a religião. Enquanto você não lê, você vai ser sempre uma presa para a religião. Valeu e um forte abraço.